uma receita que pede farinha. Vamos comprar farinha, no corredor das farinhas há 7, 8, 9 tipos de farinhas para escolher. Qual escolher para cada ocasião? Neste vídeo vamos falar sobre os diferentes tipos de farinha. Primeiro, vamos falar sobre a farinha tipo 55 ou farinha de uso comum. Se vocês seguem blogs ou sites em inglês, vão muitas vezes ver esta farinha ser referida como farinha all-purpose ou plain flour, quer dizer farinha para todos os usos ou farinha básica. No fundo é o que ela é. É uma farinha que serve para quase todos os usos na pastelaria, para bolos, para bolachas, para massas de tarte. É a farinha que se usa quando a receita pede farinha, sem outra especificação, devem sempre usar esta. A seguir vamos falar da farinha tipo 65 ou farinha de pão. Em inglês é conhecida como farinha strong flour, farinha de forte ou farinha de força, porque é uma farinha que tem mais glúten e vai fazer com que a massa fique mais elástica. Já falámos sobre esta farinha quando fizemos aqui o bolo rei de chocolate. Esta farinha é usada sempre que vamos fazer massas fermentadas, que levem fermento de padeiro. Portanto, para pães, brioches, croissants, devemos usar a farinha tipo 65 ou farinha de pão. Outra farinha muito comum de se encontrar nos supermercados é a farinha com fermento. Muita gente só compra esta farinha porque pensam que, em vez de comprar farinha e fermento, compram já esta farinha e já têm tudo junto, mas não é bem assim. Esta farinha normalmente é a tipo 55, a farinha básica, a que é adicionado fermento, mas ao usarmos esta farinha vamos estar sempre subjugados à quantidade que o fabricante quer usar e muitas vezes não é a mesma quantidade para fazer um bolo ou para fazer uma bolacha, é diferente. Por isso, usem esta farinha só quando é especificado na receita. A última farinha do que vos vou falar é esta, que é a farinha fina. Também há a versão super fina ou ultra fina. São farinhas que têm moagens extra. Normalmente também têm já fermento, são farinhas específicas para fazer bolos mais leves do género do pão de ló. Esta farinha, em relação à farinha tipo 55, não faz uma grande diferença no produto final, mas dá uma leveza extra. Usem-na sempre que for especificado na receita. Se a receita não especificar, não precisam usar. Então o que é que pode correr mal ao usarmos a farinha errada numa elaboração, numa receita? Se usarmos, por exemplo, uma farinha de força, uma farinha que seja uma farinha panificável, uma farinha de pão com mais glúten, para fazer um bolo, por exemplo, às vezes o bolo pode ficar muito duro, porque esta farinha, ao ter o glúten, vai fazer com que a massa fique mais elástica e isso às vezes num bolo é prejudicial. Por outro lado, se eu for usar uma farinha, como a farinha tipo 55 ou a farinha fina, que são farinhas mais leves, se eu for usar essas farinhas para fazer um pão ou um brioche, muitas vezes as farinhas podem não ter a força que a receita precisa para aguentar e para fazer crescer, para fazer levedar. E então, no fim, o brioche, o pão, vão ficar mais moles e não com uma estrutura tão firme como deveriam ficar. Claro que aqui só estamos a falar das farinhas de trigo. Estes tipos são os 4 básicos, depois há outras variantes, mas variam sempre destes 4 tipos. Então, em resumo, que farinhas é que devemos ter em casa? Sempre a tipo 55 e a tipo 65. Qual a maneira de distinguir em que situação vamos usar? Usamos a tipo 55 sempre que vamos fazer alguma elaboração que peça fermento químico ou que não peça fermento e usamos a tipo 65 sempre que vamos fazer alguma elaboração que peça fermento de padeiro ou fermento biológico. As farinhas com fermento ou ultra finas usem só quando a receita pedir. E pronto, hoje foi um vídeo um bocadinho diferente, um bocadinho mais técnico, mais informativo. Espero que tenham gostado também. Se gostarem deste tipo de vídeos, por favor deixem um comentário lá em baixo. Se tiverem outras dúvidas deste género, deixem também um comentário. Já agora que lá estão, assinem o canal, partilhem um vídeo, deem um like e voltem na próxima semana com um vídeo novo, já com uma receita. Tchau!